Olá, amigo professor, amiga professora, olá, estudante. Sejam novamente bem-vindos ao curso introdutório para a construção de textos de divulgação científica. Eu sou o professor Jonatas Brasil Lopes, mestre em ensino, e estou aqui lhe auxiliando nessa caminhada. Na nossa aula de hoje, nós iremos apresentar o primeiro parâmetro para o texto de divulgação científica, o apelo inicial à leitura, impacto do título. Na aula passada, você aprendeu um pouco sobre os elementos e a relação dos elementos do artigo científico com os parâmetros, assim também como as rubricas que servirão para análise do texto de divulgação científica, a produção final dessa proposta de ensino-aprendizagem. Na nossa aula de hoje, nós falaremos primeiramente sobre a revista Amazonas Faz Ciência Criança, em seguida os parâmetros do texto de divulgação científica e, por fim, apresentaremos a rubrica Exemplos de análise do apelo inicial à leitura e impacto do título. E aí, está preparado? Vamos lá? A revista Amazonas Faz Ciência Criança foi escolhida para uma melhor contextualização à realidade amazônica. Esta revista era produzida pela FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. A sua linha editorial parou em 2018. No entanto, havia o suplemento chamado Amazonas Faz Ciência Criança, e nós escolhemos 4 textos da seção Curiosidade, uma amplitude dos 2 primeiros e os 2 últimos segundo as suas linhas editoriais. A análise desse texto serve para a gente avaliar também o desenvolvimento dos próprios autores na maturidade e na compreensão da escrita do texto de divulgação científica. E através das rubricas nós faremos análise para compreender os parâmetros se foram utilizados ou não no decorrer da escrita da produção do texto de divulgação científica. Os parâmetros para um texto de divulgação científica foram compilados por Fraga e Rosa, como falado na aula passada. Muito bem, esses parâmetros irão auxiliar você na mudança da linguagem científica para uma linguagem mais acessível. Cada parâmetro possui uma rubrica, e nós iremos utilizar essa rubrica e fazer a demonstração da análise dos 4 textos da revista Amazonas Faz Ciência Criança. A partir dessa análise, você poderá observar em que níveis se enquadram cada texto dentro dos parâmetros que estaremos abordando. Isso auxiliará você nas tarefas também, para que você possa destacar as informações necessárias para a construção do texto de divulgação científica. A partir de agora, todas essas tarefas, ao final dessa proposta de ensino-aprendizagem, elas serão utilizadas para que você possa formar o seu texto de divulgação científica e assim poder destacar o que o público-alvo precisa aprender do conhecimento que você está abordando. Pensando na palavra título, logo pensamos em título de futebol, título de premiação, uma formação de graduado, mestre, doutor. E pensamos também que para conseguir o título precisa-se de muita dedicação para alcançar. Ao conseguir o título chama atenção para o possuidor dele. Quando pensamos no texto de divulgação científica, o título é o primeiro contato com o leitor, com o público-alvo, juntamente com as imagens. Ele deve ser cativante, despertar a atenção e o interesse do leitor. Na correção de uma redação, o título motiva ou desanima o avaliador. O título, ele traz uma síntese do que será abordado. Cuidado para não fazer propaganda enganosa do que está tratando o seu texto de divulgação científica. O título ele deve ser honesto. Quando partimos para a análise da rubrica de um texto de divulgação científica, no apelo inicial à leitura, nós podemos observar os níveis que vão apresentar a qualidade do apelo. Um apelo que esteja com a base iniciante, ele vai apresentar um título de uma forma simples, comum, não colorido e nem estimulante a explorar a informação inicial. Ou seja, não há aquela preocupação de apresentar um título que cative, que atraia o leitor, ainda mais se ele for um leitor do público infantil.
Quando esse nível estiver no nível médio, ele já tem essa preocupação de trazer um título colorido, pode ser em forma de pergunta, mas ele não está colocado, não está posto em uma forma chamativa, destacado na matéria, ou falta uma apresentação mais elaborada, original e criativa, de acordo com o texto que está sendo apresentado. Já um texto que esteja no nível avançado, ele vai estar apresentado de forma chamativa, colorido, podendo ser em forma de pergunta, que cativa e interage diretamente com o leitor, despertando assim o interesse para explorar a informação inicial, trazendo um título que convença ao leitor e desperte-o para a leitura, para estar atento a essa leitura do texto de divulgação científica. Ao observarmos o primeiro texto, nós podemos ver o título aí, ó. Para que servem as moscas? Nós podemos ver a apresentação dele e a sua organização. O texto 1, ele poderia ser classificado no nível básico. Você vê que ele está assim em uma forma de pergunta, pois ele está apresentado de forma simples. Ele não tem um colorido, nem está estimulante para a leitura do público-alvo que vai estar sendo endereçado a esse texto de divulgação científica. Quando nós pensamos no texto 2, o que é energia limpa, nós podemos também verificar a mesma abordagem, o mesmo nível de critério da qualidade do apelo, o nível básico, o nível iniciante, pois não traz essas informações de apresentar um texto de forma elaborada, criativa, que desperte o interesse do leitor. Já o nosso terceiro texto, nós podemos ver por que as pessoas encolhem com a idade. Ele está de maneira, a sua fonte colocada de uma forma chamativa, colorida, bem no centralizado, ocupando toda uma página, a parte inicial de cima. Então, nós podemos ver que já há essa preocupação em apresentar de forma chamativa, colorido, interagindo diretamente com o leitor, com o intuito de despertar o seu interesse. Então, o texto 3 nós poderíamos classificar como um texto que apresenta um título na qualidade do nível avançado. Por fim, o texto 4 de análise, nós podemos ver aí com a seguinte pergunta: por que a água do mar é salgada? Olha que interessante a forma como ele utilizou as cores e como se enquadrou diretamente com a imagem e a apresentação do texto depois. Então é perceptível você analisar e observar que esse texto, esse título teve a preocupação de apresentá-lo de uma forma a que esse apelo, para que esse título desperte o interesse do leitor. Então, esses são os níveis, os critérios da rubrica, e você vai agora preparar o seu título, vai pensar naquilo que você quer despertar a atenção e, de preferência, um título que esteja no nível avançado. Agora que você já verificou a análise e o enquadramento dos títulos na rubrica, já dá para você organizar os seus possíveis títulos também. Você irá escolher 3. Na tarefa de hoje você vai observar o nível avançado e que seu título ele possa trazer essas informações, que ele seja um título chamativo, que desperte o interesse para exploração e leitura do texto, que ele possa ser um título conciso, colorido e, quem sabe, em forma de pergunta, despertando assim o seu público-alvo para que possa ler e conhecer o conhecimento científico que você está apresentando. Legal! Na aula de hoje nós conhecemos o primeiro parâmetro, o impacto do título. Na próxima aula nós veremos a continuação desse parâmetro, mas com a presença de imagens. Promover a ciência é um dever de todos. Até mais!